Quer segurar ali na área. Olha lá. Ó. Aí, chuta. Aí, chuta. Tem 3 ou por 3 pra chutar. Aí toma a travada. Ai. Que isso, Thiagão? Tá de casaco? Família, tá frio. Aqui em Queimados tá frio, tá gelado. Tem gente falando que eu tô exagerando. Tô não, tá gelado. Ainda bem, né, que o Vascão conseguiu ganhar do São Paulo pra dar aquela aquecida de leve. Mas tá frio por aqui, família vascaína. Mas assim, quando eu olho aqui pra classificação do Campeonato Brasileiro e vejo os torcedores do São Paulo, vejo os torcedores do Internacional que entraram aqui na zona, dá uma relaxada, é claro, né, de leve, porque a gente não pode relaxar tanto, né? O Vasco tem que continuar nesse nível aí de atuação e, claro, buscar os reforços. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre toda essa situação e até do banco de reservas também, família vascaína. Tem muita resenha. Mas olha, como o Vasco ganhou, e assim, ganhou, poxa, não dá pra falar assim, né? Calma, família, eu vou dar o bom dia, porque assim, eu ainda estou um pouco emocionado com a atuação do Vasco, com a grande atuação do Vasco. Foi um show, né? Foi uma aula. Vira e mexe, eu estou aqui assistindo os melhores momentos desse show do Vasco, movimentação, o primeiro gol, né? E analisando, percebendo os detalhes da parada, sabe, família vascaína? Mas deixa eu te falar, assim, tem nada a ver. Mas como o Vasco ganhou, a gente está de bom humor, não é isso? Poxa, família, eu estava acompanhando aqui, estava na rede social, daqui a pouco eu tô vendo aqui, né, que o Paysandu ganhou ontem do Botafogo de São Paulo. Tiagão, o que isso tem a ver, irmão? Você é muito Lloyd. Olha essa foto aí. Lembra alguém? Eu falei assim, oh meu Deus, o que é isso? Quase fez um gol contra ontem e tá fazendo o que com a camisa do Paysandu? Aí não parece o Lucas Freitas? É irmão gêmeo do Lucas Freitas, rapaz. Luan Freitas, joga lá no Juventude, no Paysandu, perdão. Com o Rossi, que loucura, eu tomei um susto, mas parece muito com o Lucas Freitas, que é isso, cara? E aqui também, família, destacar rapidamente o Diniz, né, o Vasco já divulgou aí, né, os bastidores da vitória contra o São Paulo, muito engraçado, cara, o Diniz toca um terror, e xinga, ele berra, ele fica vermelho, aí eu tô mostrando a imagem aí pra vocês, e ontem, bom saber aí, a gente tem afinidade, hein, professor Diniz, ele também gosta da NBA, né, foi acompanhar ali na casa da NBA, me parece que é aqui no Rio, em São Paulo, não sei, tava por lá. Vitória Vascão, jogão ontem também, família. Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Mas, família vascaína, bom dia, um excelente sabadão para você e um dia abençoado para todos nós. E nesse vídeo tem muita resenha, é claro que vamos continuar aqui repercutindo a grande vitória do Vasco, trazendo aqui Casa Grande, Chico Garcia, né, do Jogo Aberto e a melhor de todas, Capelanes, veja bem, Capelanes, se aproveitou da vitória do Vasco para zoar a galera lá. E o Denilson, tá muito bom. O Denilson tá muito bom. Denilson, eu tinha percebido que você dá aquela secada de leve, eu sei que você torce para o São Paulo, mas não teve jeito, irmão. Tem ele falando, não é possível que o São Paulo vai jogar o que jogou agora no segundo tempo. Não, vai jogar melhor. Cara, olha o Coutinho, Denilson. Olha o que o Ryan fez, Denilson. Olha o que o Nuno fez, Denilson. Então, família, você vai acompanhar aqui. A gente vai aproveitar esse gancho para falar do banco, do David, do Adson, de reforços. Léo Jardim e seu staff, né, continuam ali querendo tumultuar a parada. Então, chega aí, que tem muita resenha nesse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha e destacar, né, que o Adson chegou à marca de 50 jogos com a camisa do Vasco. Quero pontuar aqui para vocês, essa imagem. O David divulgou isso, eu acho que foi ontem, porque acabo gravando aqui o vídeo na madruga e eu, né, me perco aqui, mas foi ontem sim, né, fazendo um trabalho aí com o personal, buscando o mais rápido possível, né, tá apto para ajudar o nosso Vascão. E por que eu tô falando isso, família? Destacar aqui também o banco de reservas, até pra gente projetar a temporada do Vasco, né, o banco que o Diniz levou para esse confronto contra o São Paulo, tá aí, Garré, Lloyd, GB, Alex Teixeira. Poxa, eu gostaria de... Eu imaginei que o Diniz ia dar uma oportunidade aqui pro GB, Matheus Carvalho, Jair, Luiz, Puma
uma defensivamente Jesus, hein? Luiz Gustavo, Maurício Lemos e Daniel Fusato, família vascaína. E assim, eu tava até vendo aqui, né, dentro desses comentários que a gente vai trazer aqui, a galera já falando ali da zona de rebaixamento, e aí eu fui ver, né, a sequência que o Vasco tem, né, vai ter essa parada e volta a jogar contra o Botafogo, aqui observando o Campeonato Brasileiro, tá? Claro que entre os jogos do Campeonato Brasileiro a gente vai ter ali os confrontos contra o Independente Del Valle. Então o Vasco encara o Botafogo, Juventude, Grêmio em casa, né, depois o Bahia e o Internacional. Não tem sequência fácil, né, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que vai ser importante, porque eu tô falando do Adson, do David. O David vai demorar a voltar, né, mas o Adson, o banco e os reforços, né, tudo isso eu acho que vai ser importante para o Vasco caminhar nessa temporada, porque eu acho que ficou muito claro, família, que essa parada foi importantíssima para o desempenho do Vasco no dia... na noite de quinta-feira, porque o Vasco muito melhor condicionado, mais descansado, então o Vasco conseguiu manter ali um nível de atenção, de intensidade, porque até nisso, família, eu acho que influencia. Você cansado, você desgastado, você também demora a pensar, a raciocinar, a agir, né, pelo desgaste, pelo cansaço, então tudo isso eu acho que influenciou na boa atuação do Vasco. Então o Vasco, na volta, vai ter uma sequência de jogos e vai precisar mesclar, poupar, e nesse momento é difícil ali, olhando para o banco, você confiar em um ou outro. O Adson, estou citando ele aqui porque é bom jogador, né? Em 2024 nos ajudou demais. E o outro atleta foi o David. Infelizmente, né, tá aí se recuperando de uma lesão. E o Adson, né, não passa aquela confiança. Eu não estou tirando isso, essa resenha pelo jogo contra o São Paulo, de forma nenhuma, porque, né, entrou ali no final da partida. Mas é um cara que ainda, né, não passa aquela confiança, e principalmente física, né, família? Não é nem técnica. Física, parece que o Adson ainda tá, sei lá, frágil, podemos... dizer assim, mas assim, já tem que pensar, né? Tem que pensar nessa volta do Vasco a trabalhar, a testar Garré, a testar Lodge, né? A testar essa galera, contratar, reforçar o elenco, porque o Vasco não pode cometer, na minha visão, esse erro novamente. Não adianta você ficar batendo, 14 jogos sem poupar ninguém e a galera morrer ali com 20 minutos de segundo tempo. E o Vasco ceder o empate, a virada para o adversário, como foi em alguns jogos. Então acho que, além do bom futebol que o Vasco praticou nesse jogo contra o São Paulo, a gente observou também que a galera melhor condicionada, com mais descansada, vai acabar performando melhor. E aí o Diniz vai precisar rodar esse elenco. Então vale a gente pontuar isso aqui, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre a situação do Léo Jardim, né? Me chama a atenção aqui essa resenha da galera do GE, tá na tela para vocês, ó. Vasco e staff de Léo Jardim tem interpretações diferentes da cláusula de renovação automática. Veja bem, hein? Apesar da cláusula de renovação automática prevista no atual contrato de Léo Jardim com o Vasco, o entendimento do staff do goleiro é de que, em caso de assinatura de um pré-contrato com outra equipe, esta seria invalidada. Isso foi usado como objeto de barganha numa das reuniões dos representantes do jogador com o clube. A ideia seria identificar que o mercado do meio da temporada seria uma possibilidade de saída para o arqueiro. O Vasco, por sua vez, se vê calçado juridicamente mediante ao contrato vigente entre clube e atleta para o arranjo da renovação automática. Conversas entre as partes seguem. Ah, família, isso aqui tá muito feio, né? Isso aqui não tá legal, não. Essa situação aí do staff do Léo Jardim. Eu não sei se o Léo Jardim se escora numa situação que aconteceu recentemente aí, né, com o Verratti. Verratti até tirou satisfação com um jornalista do GE, falando que ele divulgou estava totalmente equivocado, errado, e bateu na mesa sobre pedir 1 milhão ou mais de 1 milhão, sei lá. Então não sei se o Léo Jardim se escora nisso, né, que a torcida acaba esquecendo, ou até porque no caso do Verratti, que o Vasco não renovou por esse valor, né? Então, no Verratti entrega demais. Mas não sei, porque tá ficando feio, né? Isso aqui, né, o staff pressionando o Vasco, dizendo, né, um pré-contrato, assina, pode, né, derrubar ali a cláusula contratual de renovação automática, então tá pressionando, tá jogando isso na mesa. Eu entendo que, sim, né, eu sei que é um grande goleiro, é um jogador importante. Você conseguir uma renovação com o Léo Jardim, aí, poxa, podemos dizer que você vai ter goleiro por um bom tempo, e é um cara importante, a gente sabe disso, que é experiente, está adaptado ao clube, a pressão que é jogar no Vasco, tem a confiança da comissão técnica, da diretoria, da torcida, mas tá feio, né? Não tá legal. Por isso que a torcida já tá
cheio e falando, dá uma oportunidade para o Fusato. Sabendo disso aqui então, né, que o staff está pressionando, dizendo que ele pode assinar um pré-contrato, que seria uma possibilidade ele já sair agora, né, no meio do ano. Claro que aí, né, resolvendo essa questão financeira também, com certeza ia pingar algum papel colorido. Tá feio pro Léo Jardim, por mais que eu gosto muito do goleiro, mas não tá ficando legal não, Jardim. É o que eu falo, leva sua beleza então para outro lugar, porque não adianta nada. Aqui tem que ficar quem quer, irmão. Quem não quer ficar, quem tá insatisfeito, olha pro projeto esportivo do Vasco e não vê futuro, financeiramente não tem nem debate, o que foi oferecido para você tá de bom tamanho, você vai ser um dos melhores goleiros, né, em relação a papel colorido, né, no Brasil, então tá de bom tamanho. Agora, esse seu posicionamento junto com o seu staff não tá legal, já tá enchendo, né? Família, seguindo aqui pra gente destacar alguns nomes que foram cogitados, né, no dia de ontem. Primeiro, do peruano Sérgio Penha. O Penha teria sido oferecido ao Vasco, é um jogador que joga como segundo volante e atualmente, né, joga lá no PAOK da Grécia, time que o Léo Matos, né, jogou, e quando ele veio para o Vasco, né, ele era o ex-time dele aqui, no caso, o PAOK, família. Eu estava observando aqui, né, a carreira desse jogador, né, não passou assim em grandes clubes, né, jogou no Granada, na Espanha, Alianza Lima no Peru, é um grande clube do Peru, Tondela em Portugal, passou pelo Malmo na Suécia e, como eu disse, atualmente jogando aí no PAOK, família. Sim, não conheço o jogador, tentei ali assistir alguns vídeos, cara, sei, né, tô vendo aqui também, mostrando aí pra vocês, que é um jogador que recentemente não está atuando, né, pelas datas aqui, não tá jogando, e aquilo, até trazendo aqui, esqueci de comentar com vocês, depois a gente traz esse corte aqui do Fernando Diniz, primeiro a gente tá pontuando aqui os nomes então. Sim, o Vasco tem pouco recurso, o Vasco tem pouco papel colorido, então, sabe, é um jogador que quando assim pipoca o nome, eu vou logo lá na 3Market e vejo o tempo de contrato. E ele, me parece, tem contrato até 2027. Pode ser, de fato, que ele está sendo oferecido porque não vem jogando por lá. Mas, sabe, sei, cara, o Vasco, para contratar alguém, tem que ser um jogador para ajudar, sabe? Não dá para você aumentar a folha salarial, é aquilo que a gente troca uma ideia. São poucos jogadores hoje que ganham 300, 200 mil, é papo de 300, 400, 500 mil. Então, para tu contratar esse tipo de jogador que não tem a certeza, ou você não conhece bem ainda, principalmente a questão de adaptação, né? Aí eu acho que não vale a pena contratar. Eu, sinceramente, não conheço aqui o Sérgio Penha, mas quero saber também a opinião de vocês. Um outro nome que surgiu também, ontem à noite, na verdade, né? Tá aqui, ó. Vasco estaria interessado no atacante Lucas Cepeda, do Colo-Colo e da seleção do Chile. Já dá logo um arrepio, né? Que o Pedrinho falou que o Jean Davi era da seleção chilena. E olha, né, é outra situação que com certeza o Pedrinho se arrepende demais de ter falado. Tô brincando, é claro que ele estava ali defendendo o jogador dele, mas não é justificativa, né, família? A gente tá vendo que a seleção chilena tá de mal a pior aí. Mais uma vez vai ficar fora da Copa do Mundo, então não é justificativa, né, o Jean Davi ser jogador de seleção. Isso aqui é um jogador jovem, assisti alguns vídeos, canhoto, tá aqui alguns números dele, ó, 9 jogos na Liga Nacional, 2 gols e 1 assistência, na Libertadores, 6 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Tá aqui também, né, gosta de jogar pela ponta esquerda, pode quebrar o galho na ponta direita. Esse aqui eu observei um pouco mais, atacante que a velocidade eu prefiro não comentar, porque é difícil, né, você ver ali nos melhores momentos, você não sabe a dinâmica, né, normal numa partida, você acompanhando a partida ali no ao vivo, você entende, faz a recomposição, se é rápido, se dá tapa na frente. O que eu gostei dele aqui é que ele bate no gol, tem vários lances dele cortando pra canhota e porrando no gol, mas também é outro jogador que, sabe, pode adaptar, pode chegar bem, mas assim, nomes de pontas, família, que a gente ouviu aqui nesse momento, poxa, nesse mercado da bola, quero dizer, cara, Vitor Sá e Elinho. Pô, seriam 2 jogadores, não estou falando para contratar os 2 não, tá? Um dos 2 gostaria muito de ver no Vasco e eu acho que poderiam entregar uma dinâmica diferente do que o Vasco tem no elenco. E o Vitor Sá, por exemplo, ele já falou, né, que quer trabalhar não no Vasco, ele quer voltar a jogar no Brasil, jogar no Rio de Janeiro, e aí eu só não sei se o Diniz, né, gosta do nome, gosta do jogador, com certeza o Diniz conhece, porque recentemente ele jogou no Botafogo. Então, família vascaína, vale a pena a gente trazer esse corte aqui do Diniz falando sobre reforços. Tá na tela. Um pouco mais o elenco à sua afeição e o quanto ter um novo diretor de futebol, um novo diretor para gerenciar o futebol atrapalha nesse sentido para contratação de atletas. Não, eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis, estão honrando seus compromissos, estão pagando em dia. Então a gente vai fazer os movimentos que forem possíveis serem feitos. Então, assim, a chegada do diretor que está vindo, tenho bastante convicção que ele vai vir nos ajudar com a experiência que ele tem.
E as pessoas também que estão no Vasco são excelentes do departamento de futebol. Então, a gente tem já uma comunicação muito limpa e sintonia naquilo que a gente pensa do futebol, que pensa do jogo e extrapolando a isso o que pensa sobre a vida também. Como o clima está positivo, me permita mais uma vez uma brincadeira. Eu estava acompanhando essa coletiva do Fernando Diniz e ele fala, né, mais uma vez, que ele gosta do elenco do Vasco. Ele entende que esse elenco tem vários jogadores que estão muito abaixo, né, do que podem produzir, e ele vai ajudar nesse sentido. E um outro atleta também foi o Pablo Verratti, que ali na zona mista falou que não, o Vasco não pode ficar brigando ali na zona do rebaixamento, tem time para performar, né, melhor e tá melhor colocado. Aí eu quero ver você, né, meu amigo, fala que eu sou passador de pano, fala lá pro Diniz e pro Verratti, né, que estão passando pano, e não é o caso, né, família? Eu continuo achando que o Vasco é um time para não figurar ali naquela zona, meio de tabela. Não vou falar na parte de cima da tabela, porque eu entendo que na parte de cima da tabela você precisa ter elenco, né? Porque principalmente você jogando Copa do Brasil, conseguindo passar e vai passar do CSA, vai passar do Del Valle, você precisa ter elenco, né? Você precisa ter elenco. E o Vasco não tem. A realidade é essa. O Vasco tem um time titular que precisa ser ajustado também. Principalmente na minha visão na questão da saúde, de ter mais pegada, de ter mais intensidade. Eu acho isso. Mas o Vasco tem bons jogadores, não dá para negar. E essa partida contra o São Paulo comprovou isso, porque nenhum time ruim conseguiria ter aquele domínio que o Vasco teve, na minha opinião, contra o São Paulo, família. E aí, para ficar mais interessante esse vídeo, deixa eu trazer aqui Casagrande, Chico Garcia e Denilson, que é a cereja do bolo. Olha só. O Z4 é uma parte de baixo da tabela que ainda está muito, digamos, tá muito indefinida. E tem muito campeonato pela frente, é fato. Mas a maneira como o São Paulo perdeu para o Vasco do Diniz, que está se ajustando, tem todo o mérito, que a gente sabia, né, que com um treinador ali que entendesse o estilo de jogo do Vasco, a coisa pudesse acontecer e resolver, e o Diniz está conseguindo isso, ele é bom de arrancada, né, depois pode ser que perca um pouco do fôlego, mas eu não sei o que pode acontecer com o Vasco, acho que tem bons valores ali, é um Vasco que, gente, o Vasco dominou o São Paulo no Morumbi. Eu sei, tava frio, pouco público, aquela coisa toda, o São Paulo tá focado nas Copas, o Zubeldia tá usando esse argumento, mas se tem algo caro, valioso para o torcedor do São Paulo, é a questão de ter nunca sido rebaixado. O São Paulo recebeu o Vasco da Gama aqui no Morumbi. O Vasco tinha 10 pontos, o São Paulo tinha 12, os dois muito próximos ali da zona de rebaixamento. E o Fernando Diniz deu um nó tático no Zubeldia. O Vasco da Gama fez 2-0 no primeiro tempo, já matando o jogo, porque o São Paulo parecia que não estava entendendo a importância desse jogo. O quanto era imprescindível a vitória para os dois times. O Fernando Diniz trouxe um time muito mais preparado mentalmente, muito mais entendendo muito melhor qual era a situação da vitória, o quanto valia essa vitória. Pulou para 13 pontos, venceu por 3-1, deu um show no São Paulo, e agora aquela pressão de uma grande parte da torcida e de boa parte interna da direção do São Paulo, que já era contra o Zubeldia, agora vai crescer e muito. Foi uma derrota vexatória do São Paulo aqui no Morumbi. Que legal! Ai, que legal! Deixa eu só falar uma coisa. Não, peraí, Trilcas, calma que eu vou falar uma parada pra vocês aqui, ó. Atenção, gente. Eu tava até agora há pouco no telefone com o presidente da CBF, o Samir Chaudi, que eu tava trocando uma ideia com ele, que eu tenho uma sugestão. Eu quero dividir tela rapidamente com o doutor Marco Aurélio Cunha, que eu tanto amo, tanto adoro, tanto admiro, tanto respeito. Doutor, divide tela comigo aqui, doutor. Por gentileza. O senhor que está tanto tempo no futebol, nós já vimos aqui um time de futebol perder pelo desgaste físico, nós já vimos perder pelo fuso horário, nós já vimos perder porque o gramado não era bom, nós já vimos perder porque a bola também não tinha a melhor qualidade do mundo. Agora, é a primeira vez na vida que eu vejo a desculpa de um time ter perdido e ser amassado por causa do frio. Então eu estava em contato com o presidente da CBF para ver se São Paulo começa a jogar a partir de agora a Copa do Nordeste. Vai jogar na CONCACAF, jogar só no Caribe. Tá com friozinho, doutor? Ah, me ajuda, doutor! Vou falar uma coisa para você. No São Paulo. Mas se rolar, vou botar no Inter, colocar no Inter ali também. Um a 0 Vasco. Enzo, chuta a bola pra lá que é figurado na área. Olha lá. Ó. Aí, Enzo, chuta. Aí, chuta.
Tem 3 ou por 3 pra chutar. Aí toma a travada. Ai, ai, ai. Rapaziada, seguinte. O São Paulo não vai fazer o segundo tempo do jeito que foi o primeiro, né? Não tem como. Não tem como jogar pior do que jogou o primeiro tempo. Não tem como. Eu vou ficar aqui pra ver o segundo tempo. É sério, não tem jeito do São Paulo jogar pior o segundo tempo do que o primeiro tempo. Vamos esperar, vamos ver. Pelo amor de Deus, irmão. Precisa falar alguma coisa ou não? Nesse frio? Precisa falar nada, né? Precisa falar nada. Vasco metendo 3. Praticamente 30 minutos do segundo tempo. 3-0 Vasco. Deve ser o frio, né? Deve ser o frio. Essa pode ser o frio, né? E eu aqui, falando do São Paulo. Tô de bituca lá, ó. O Galo e Internacional. Internacional, hein? Quem diria o Internacional tá jogando desse jeito, hein? Rapaz, lá no comecinho do Brasileiro, acho que não foi só que colocou o Internacional como favorito, não, hein? Rapaz, o Internacional, hein? O Roger Machado não tem essa moral toda lá, não, pra ficar nessa fase aí, não, hein? Os caras vão começar a pegar no pé deles. Só se liga. Ainda bem que o Vasco conquistou os 3 pontos, família vascaína. Casagrande, ele tem uma marcação, mas, né, com o Fernando Diniz, e aí elogiando o trabalho do Fernando Diniz. Depois eu vou repercutir aqui também outras opiniões, né, do Neto, do Thiago Life, elogiando o trabalho do Diniz. E sem sombra de dúvidas, né, família? Eu tava até comentando, né, com a galera lá do grupo de membros, o primeiro gol, né, o primeiro gol do Vasco, eu falei lá, eu destaco, é que eu não me recordo quem tocou a bola no PH, mas eu destaco Fernando Diniz, PH e Ryan. Movimentação, né? O PH geralmente ele abre aqui como lateral, né? Pro João Vitor, mas como baixou o Coutinho, o Tietchan tava por ali dando opção, mais Hugo Moura, né? Ele faz o movimento pro centro do campo, ele ataca o espaço, porque tava com espaço, porque o São Paulo tentou pressionar, já que os jogadores do Vasco, né, foram dar opção ali pro passe, pra construção, e aí o PH consegue, né, aparecer aqui no espaço livre, recebe o passe, já bota para o Ryan, né, um passe ali de letra, ou abre as pernas, e o Ryan tem muito espaço para conduzir, né, até a área, tira um jogador, arranca mais um pouquinho e bate. Isso é trabalho, isso é Diniz, né? Jogadores têm mérito, claro, na jogada, na construção, na finalização, na remate e tudo mais, mas isso é um suco de Diniz, isso é muito claro, né? E o Casagrande, ele pega muito no pé do Fernando Diniz. Então o Vasco realmente é isso, o Vasco vai crescer nas mãos do Fernando Diniz, mas, né, nada de ficar pé no chão, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Você vê um Fortaleza que em um campeonato já conseguiu, né, reverter essa situação no segundo turno, tem um Internacional ali na parte de baixo, você tem o São Paulo, tem vários jogadores para voltar também, Lucas, Oscar, Ferreirinho, então pode dificultar nesse sentido. Então, como eu mostrei aqui para vocês, na sequência de jogos que o Vasco tem, o Vasco enfrenta o Botafogo, e depois, no Campeonato Brasileiro, quero dizer, enfrenta o Botafogo e depois já pega 2 times que estão ali, né? Podemos dizer, brigando com o Vasco. Vai ser o Juventude fora, e o Vasco não ganhou, né? No Juventude no ano passado, né? Perdeu lá e empatou aqui. E depois o Grêmio, né? E aí em casa, tem que ganhar do Grêmio, né? Porque é um time que tem as suas limitações. E aí, cara, que satisfação, né, cara? Que satisfação ver essa carinha aí, né, do Denilson, cara. Obrigado, meu Vasco. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. Daqui a pouco eu estou de volta. Fui!